Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos para o terceiro vídeo então, né, dessa série aí onde a gente está revisando as funções seno e cosseno, ok? E nesse terceiro vídeo, né, a gente vai resolver algumas questõezinhas, tá? Eu separei 5 questões para vocês, tá bom? Onde a gente vai aplicar um pouquinho, né, daqueles conceitos que foram vistos nos dois vídeos anteriores, tá bom? Bom, a primeira questão diz o seguinte, né, pede para que a gente assinale a alternativa que corresponde à função que está esboçada nesse gráfico aqui. Bom, então tenho 5 funções aqui, certo? Das letras A a E, tá? E uma delas está representada nesse gráfico. Eu quero saber qual dessas funções é que está aqui, tá? Que tem esse gráfico esboçado. Bom, a gente pode fazer por eliminação, tá? Ou tomando pontos aqui, né, do gráfico e vendo se coincidem também com essa lei de formação. Mas aí eu vou deixar para fazer essa parte depois, tá? Então, primeiro eu vou tentar eliminar algumas alternativas. De que forma? Bom, eu vou uma coisa que eu posso fazer é observar aqui, ó, o conjunto imagem da função, tá? Então, observem que esse gráfico, essa senoide aqui, né, essa curva, ela está cobrindo a faixa aqui do eixo das ordenadas, né, do eixo y, que vai de -1 até 3. Tá? Então, isso daqui significa que o conjunto imagem dessa função, tá? O conjunto imagem dessa função é o intervalo de -1 a 3, ok? Então, eu vou olhar para essas leis de formação aqui e vou ver se quais dessas funções aqui tem um conjunto imagem de -1 a 3. Pode ser que eu tenha mais de uma, tá? O fato de uma dessas funções aqui possuir o conjunto imagem de -1 a 3, né, sendo o intervalo de -1 a 3, não quer dizer que ela seja a função que está representada aqui. Porém, se uma das funções tiver um conjunto imagem diferente desse, eu posso descartá-las, tá? Então, vamos lá. Na letra A, eu tenho a função f de x igual a seno de x mais 1. O seno de x, a gente sabe, né? A gente viu que ele varia de -1 a 1, né? Então, o seno de qualquer número real, tá? Ele está entre -1 e 1. Então, conjunto imagem, se eu não tivesse esse mais 1 aqui, se eu tivesse apenas seno de x, ok? O conjunto imagem seria o intervalo de -1 a 1. Porém, como eu somo uma unidade aqui, né? Então, o meu conjunto imagem ele vai deixar de ser de -1 a 1 e vai ser o -1 a 1, né? No caso, as extremidades com uma unidade a mais. Então, ele vai ser de 0 a 2. Tá? Então, o conjunto imagem dessa função aqui da letra A, tá, é o intervalo de 0 a 2. Sendo assim, não é essa função que está lá no gráfico. Já posso descartar o item A. Ok? No item B, eu tenho aqui o dobro do seno de x. Então, se o seno varia de -1 a 1, o dobro do seno vai de -2 a 2. Tá? -2 a 2, quando eu somo duas unidades, isso aqui, né, -2, tá? Mais 2 vai dar 0 e 2 mais 2 vai dar 4. Então, o conjunto imagem dessa função é o intervalo de 0 a 4. Sendo assim, também posso descartar aqui o item B. Tá? Não é esse daí. Bom, vamos lá agora os itens C, D e E. Observem que esses 3 itens aqui, tá? Essas 3 funções, elas têm o conjunto imagem de -1 a 3. Por quê? Porque eu tenho aqui o dobro do cosseno, dobro do seno, não importa se o argumento aqui é x ou 2x, tá? Mas eu tenho o dobro do cosseno de alguém, o dobro do seno de alguém e o dobro do cosseno. Então, seno e cosseno variam de -1 a 1. Quando eu multiplico por 2, vai tá variando de -2 a 2. Tá? Quando eu somo uma unidade no -2 a 2, tá? O que acontece? -2 mais 1 dá -1 e 2 mais 1 dá 3. Então, essas 3 funções aqui têm como conjunto imagem, tá certo? O intervalo de -1 a 3. Então, as 3 são candidatas até então, né, a ser essa função que está representada aqui. O que mais que eu posso observar, né, no gráfico para tentar identificar qual dessas funções que está representada nesse gráfico? Bom, outra coisa que eu posso observar é o período da função. Tá? Então, ó, olha aqui que o primeiro período dela, ó, aqui, certo? Então, ela passa aqui pelo ponto 0,1. Então, tem esse comportamento aqui, ó. Vem aqui, chega a -1 e vai voltar aqui, ó, ao π1, certo? Então, o período dessa função, tá? É π, ela vai de 0 a π aqui, ó, primeiro ciclo dela, tá? Então, daqui eu posso concluir que o período dessa função ele é π, tá certo? Nós vimos, né, no vídeo anterior, no segundo vídeo, tá, que dado uma função com esse formato, né, f de x igual a mais
b vezes o seno ou cosseno, tá? Vou deixar aqui, serve para os dois. Seno ou cosseno de c vezes x mais d, né? Então, para uma função com essa cara aqui, tá? Com essa cara aqui, a gente sabe que o período dela é 2π dividido pelo módulo do c. 2π dividido pelo módulo do c, ou seja, pelo módulo desse número daqui que está multiplicando x dentro do argumento. Tá? E nesse caso aí, a gente sabe que esse período ele é π. Então, 2π dividido pelo módulo de c é π. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar aqui, ó, π com π. Tá? Esse módulo de c passa para cá, né? Então, daqui eu concluo. Tá? Daqui eu posso concluir que o módulo de c, tá, é igual a 2, né? Eu dividi aqui por π, ó, ficou 1 aqui, né? Então, módulo de c vezes 1 igual a 2. Tá? Então, módulo de c é 2. Se o módulo de c é 2, então já posso descartar aqui, ó, o item c, porque aqui, ó, o c vale 1, né? Deixa eu limpar aqui. Bom, quem está multiplicando x aqui, ó, é 1, é cosseno de 1 vezes x. Então, o módulo de c tem que ser 2. Então, é o que eu tenho aqui nos itens D e E. Então, eliminar daqui a letra C também. Tá? Bom, uma coisa que eu vou fazer agora para saber se é, se é a D ou se é a E, né, é tomar um ponto do gráfico. Então, ó, vou pegar esse pontinho aqui, ó, esse ponto aqui, ele é o ponto 0, 1. O que é que isso significa? Significa que o f de 0 é igual a 1. Eu vou ver em qual dessas funções isso está acontecendo. Tá bom? Então, ó, aqui. No item D, tá? Quem é o f de 0? O f de 0 é o dobro do seno de 2 vezes 0 mais 1. Tá? Bom, o seno de 0, eu tenho aqui 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. E o seno de 0 é 0. Então, essa parte aqui, ó, 2 seno, tá, de 2 vezes 0, isso aqui vai dar 0. E 0 mais 1 é 1. Então, de fato, aqui, tá, o f de 0 deu 1 nessa função da letra D. No item E, isso não vai acontecer, né? Quem é o f de 0 nessa funçãozinha daqui? Agora eu estou na função da letra E, tá? Então, f de 0 vai ser 2 vezes o cosseno de 2 vezes 0, tá? Mais 1. O cosseno de 2 vezes 0 é 0, o cosseno de 0 é 1. Então, eu tenho 2 vezes 1, ó, isso aqui dá 1, certo? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. O f de 0 é 3, não é letra E. Então, a função que está representada ali naquele gráfico é a função da letra D, beleza? Bom, vamos lá então, vamos para a próxima, né? Questão número 2. Tá? A segunda questão diz o seguinte, diz que em uma pequena roda gigante, tá, a altura em metros em que o passageiro se encontra no instante t em segundos é dada por essa lei aí, ó. H de t igual a 6 mais 4 vezes o seno de π sobre 12 vezes t. Então, está aqui a funçãozinha, né? Onde esse t ele varia de 0 a 270, ou seja, é o tempo do passeio. Esse passeio ele dura 270 segundos, tá? Um passeio aí nessa roda gigante. Tá? E aí são feitas algumas perguntinhas. No item A, está sendo pedido, no início do passeio, né, a que altura se encontra o passageiro. Ou seja, no início do passeio é o instante zero. Então, o que ele quer é a altura no instante zero. Tá certo? Bom, a altura no instante zero vai ser o quê? Vai ser 6, tá? Mais 4 vezes o seno, tá, de π sobre 12 vezes 0. Tá certo? Eu tenho isso daí. Quanto que vai dar isso aí? Bom, π sobre 12 vezes 0 é 0. E o seno de 0 é 0. Então, toda essa parte daqui, ó, tá, vai para 0. Então, dá apenas 6. Ok? Então, 6 metros é a altura no instante zero. Tá bom? Bom, item B. Eu quero saber a que altura ele se encontra, tá? 9 segundos após o início, né, do passeio. Então, ele quer a altura no instante 9. A altura no instante 9 vai ser 6 mais 4 vezes o seno de π sobre 12 vezes
9. Quanto que vai dar isso? Bom, o 9 e o 12 eu posso simplificar. Então, por 3, né? Então, 9 por 3 dá 3, 12 por 3 dá 4. Então, o que eu tenho aqui é o seno de 3π sobre 4. Tá? Então, eu tenho 6 mais 4 vezes o seno, tá? De 3π sobre 4. Bom, e quanto é 3π sobre 4 radianos? Né? 3π sobre 4 radianos, π radianos são 180 graus, né? Então, tenho 180 por 4. Tá? Dá 45 vezes 3, 135 graus. Então, é um seno de 135. Qual o valor do seno de 135? Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar aqui uma circunferência trigonométrica, fazer pequenininho aqui. Tá? Então, eixo dos cossenos, eixo dos senos. Tá? Deixa eu pegar aqui uma circunferência. Ok. Então, está aqui. Beleza. Então, está aqui, né? Eixo dos cossenos, eixo dos senos. 135 graus. Onde é que está 135 graus, gente? 135 graus está aqui no segundo quadrante. Tá? 135 graus. Ok? E ele é simétrico, né? Aqui ângulo. O ângulo de 45 graus. Por quê? Vamos ver aqui, né? Bom, o que acontece? Eu tenho essa simetria aqui, né? Então, 135 graus, tá? O suplemento são 45. Então, o que falta para completar 180 graus são 45 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 45. Tá? E ambos possuem o mesmo seno. A gente sabe que o seno é essa ordenada daqui, né? Desse ponto aqui, ó. Eu tenho aqui esse ponto P, tá? E a ordenada de P é o seno. Então, o seno de 135 é o mesmo seno de 45. E o seno de 45 a gente sabe, né? Que é raiz de 2 sobre 2. Então, vou colocar aqui, eu acho que cabe, né? Deixa eu só apagar aqui. Bom, então, vou colocar aqui embaixo mesmo. A altura, tá? No instante 9, ela vai ser 6, é o que temos aqui, né? Voltando para cá, tá? Mais 4 vezes o seno de 3π sobre 4. O seno de 3π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, tá certo? Então, 4 sobre 2 dá 2, então essa altura é de 6 mais 2, raiz de 2, tá? Metros. Beleza? Então, essa é a resposta aí do item B de bola. Tá bom? Tranquilo, né? Bom, vamos lá. Deixa eu criar uma página nova para ter mais espaço aqui, tá certo? Vamos lá. Tem aqui uma página nova. Deixa eu colar novamente o enunciado da questão aqui. Pronto, ótimo. Então, vamos para o item C. Tá? Bom, no item C, eu quero a altura mínima que esse passageiro atinge no passeio. Tá bom? Eu quero a altura mínima que ele está atingindo. Bom, qual vai ser a altura mínima? Essa altura vai ser mínima? Ó, o que acontece? Aqui eu tenho, voltando para a minha função, né? O h de t ele é 6 mais isso daqui. Então, ó, a altura vai ser mínima quando essa expressão 6 é uma constante. Essa parte aqui depende de t. Tá? Então, a altura vai ser mínima quando essa expressão que está destacada aqui for mínima. E que expressão é essa? 4 vezes o seno de alguém. A gente sabe que o seno varia de menos 1 a 1. Tá certo? Essa parte daqui, né? Então, essa parte daqui, o seno de π sobre 12 vezes t, isso aqui, tá? Pertence ao intervalo de menos 1 a 1. Tá bom? E eu quero que isso seja mínimo. Qual é o valor mínimo que isso aqui atinge? É o menos 1. Tá? Daqui a pouquinho no item D eu vou mostrar que a gente vai verificar que realmente esse valor vai ser atingido. Tá? Porque pode ser que, de repente, o tempo de uma volta completa, né, seja maior que 270 segundos e poderia ser que esse valor não fosse atingido. Mas não é o caso aqui. Tá? Então, o mínimo que isso aqui atinge é menos 1. Tá? É o menos 1. Então, a altura mínima, tá? A altura mínima, ela vai ser 6 mais 4 vezes o valor mínimo do seno, que é menos 1. Então, eu tenho 6 menos 4. 6 menos 4. Pensei já no 2 e escrevi aqui, né? 6 menos 4, que dá 2 metros. Então, essa é a altura mínima. Ok? Ótimo. Bom, deixa eu voltar para a minha
reta aqui sólida. Beleza. Então, item D. No item D eu quero saber qual o tempo necessário para a roda gigante dar uma volta completa. Isso é o período da função, né? A volta completa é o período da função. E a gente sabe, né? Isso aqui é uma função com aquele formato lá que a gente estudou, né? Então, o meu A, né, o termo independente aqui é o 6. O meu B, que é o coeficiente do seno ou do cosseno, é o 4. O C é π sobre 12, que é o coeficiente do x, ou no caso, nesse caso aqui, t, né? Que é a variável da função, tá? E meu D é 0, né? Eu não estou somando nenhuma constante aqui no meu argumento, tá? A gente sabe que o período de uma função, ela é 2π dividido pelo módulo, tá? 2π dividido pelo módulo desse coeficiente daqui, do t. Então, é 2π dividido por π sobre 12, tá? 2π dividido por π sobre 12, pelo módulo, né? Do π sobre 12, que é π sobre 12. Então, na divisão de frações aqui, repito 2π, multiplico pelo inverso, né? Na segunda fração, ou seja, por 12 sobre π, né? Que é o resultado desse módulo, tá? Posso dividir π por π, π por π, e 2 vezes 12 eu tenho 24 segundos, que é a unidade aqui, né? Tá? 24 segundos é o tempo de duração de uma volta nessa roda gigante, tá bom? Então, tem isso daí. E como eu estava falando, né, como eu disse na letra C, né, isso me garante que a altura mínima vai ser atingida por esse passageiro, né, porque o passeio durou 270 segundos, tá? E o tempo de uma volta é apenas 24, então o mínimo foi atingido, sim, dentro desse período aqui. Tá? E vamos responder, né? O item E, que ele pergunta quantas voltas completas ocorrem no passeio. Bom, o passeio dura 270 segundos. Tá? O passeio dura 270 segundos. Uma volta dura 24. Então, eu vou pegar 270 e vou dividir por 24. Tá? Esse valor não é inteiro, tá certo? Isso aqui, 27 dividido por 24, 240 dá 10. Né? 264 dá 11. Então, é um pouquinho mais que 11. Tá? Então, esse valor daqui ele é maior que 11 e menor que 12. Não chega a ser 12 vezes 24, tá? Que dá 288. Né? Então, ó, a resposta, né, ele quer voltas completas. Como é 11, alguma coisa, né? Então são 11 voltas completas. Essa é a resposta do item E, tá bom? Beleza, então vamos para a próxima questão. Né? Questão número 4, tá? Questão número 4. Bom, 4 não, essa é a terceira, né? Essa é a terceira, tá? Diz o seguinte, diz que as marés são fenômenos periódicos que podem ser descritos simplesmente pela função seno. Suponhamos que para determinado porto, a variação da altura h da lâmina d'água em função das horas do dia seja dada pela função trigonométrica h de t. Então, deixa eu destacar aqui a função, tá? h de t é 10 mais 4 vezes o seno de π sobre 12 vezes t. Tá? Ó, esse π sobre 12, né, é o mesmo coeficiente da questão anterior, né? Só uma curiosidade aqui, tá, gente? Então, quer dizer que o período é 24, só que nesse caso, horas. Então, é como se essa... Lógico, isso é uma suposição, né? Mas que essas marés aí, elas tivessem um período aí, né? O ciclo delas tivesse um período de 24 horas, que a gente sabe que não é exatamente isso, né? Então, vamos lá. Considerando essa equação, né, essa função aí, eu quero saber o período do dia em que o navio com 12 metros de casco pode permanecer no porto. Tá? Para que o navio permaneça no porto, tá? Se ele tem 12 metros de casco, a altura dessa lâmina d'água tem que ser superior a 12 metros. Então, eu tenho aqui que o h de t, tá certo? O h de t tem que ser maior que 12. Ok? O que eu vou fazer aqui? Montar essa na equação. Então, eu tenho que 10 mais 4 vezes o seno, tá? De t vezes π sobre 12. Isso tem que ser maior que 12. O que eu vou fazer? Vou pegar esse 10, jogar para cá, subtraindo. Né? Eu subtraio 10 dos dois lados. Né? Então, eu tenho aqui que 4 vezes o seno, tá? 4 vezes o seno de t vezes π sobre 12. Isso tem que ser maior que... A canetinha aqui escorrega um bocado, né? Isso tem que ser maior que 12 menos 10, né? Ou seja, isso tem que ser maior que 2. Tá? Então, subtrair, né? 10 dos dois lados. Agora, o que é que eu vou fazer? Esse 4 aqui, né? Eu vou dividir os dois lados por 4.
tá certo? Esse 4 aqui como se passasse dividindo, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o seno, tá? De t vezes π sobre 12, tá? Ele tem que ser maior que 2 quartos, que é a mesma coisa que 1 meio. Então, esse seno tem que ser maior que 1 meio, tá? Então, o que acontece aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. T vezes π sobre 12 tem que ser um arco, tá? Cujo seno é maior que 1 meio, tá bom? Então, T vezes π sobre 12 tem que ser um arco cujo seno é maior que 1 meio. E quais são os arcos cujo seno, né, é maior que 1 meio? O que eu vou fazer? Novamente vou esboçar aqui uma circunferência trigonométrica, tá certo? Então, aqui, eixo dos cossenos, eixo dos senos, pegar aqui uma circunferência, beleza. Bom, a gente sabe que o raio é unitário, né? Então, 1 meio, né? 1 meio está aqui, está na metade, né? Então, vou marcar aqui 1 meio. Então, aqui eu tenho 1 sobre 2, tá? No eixo dos senos, tá? Aqui, né? No eixo dos senos. Beleza. Quem tem seno igual a 1 meio? Vamos pensar no seno igual a 1 meio. 1 meio é o seno de 30, não é isso? Então, ó, acontece isso aqui, ó. Tá? Deixa eu jogar para cá também. Ok? Então, está acontecendo o seguinte. Marquei 2 pontinhos aqui sem querer, né? Ó. Aqui eu tenho 30 graus, certo? 30 graus, tá? E lá eu tenho um simétrico, né? A simetria aqui, no caso, é faltando 30 para 180, né? Um suplemento de 30. É um ângulo de 150 graus, né? Então, aqui eu tenho... Opa! Aqui eu tenho um ângulo de 150 graus, né? Que é quando ele me deixa, né, 30 graus aqui, né? Faltando ao suplemento. Beleza? Então, o que acontece? Bom, os ângulos entre 30 e 150 vão ter seno maior que 1 meio. O seno de 30 é 1 meio, o seno de 150 também, tá? Passando tudo para radianos, né? 30 graus, eu tenho π sobre 6 radianos, tá? Deixa eu colocar aqui, tá? Vou colocar aqui. 30 graus, eu tenho π sobre 6 radianos, tá? 150 graus é 5 vezes 30, então 5π sobre 6. Ok? 5π sobre 6. Então, os arcos dentro dessa faixa aqui, né? Os arcos dentro dessa faixa aqui, ó. Tá? De 30 a 150, eles vão ter seno maior que 1 meio. Exceto 30 e 150, que tem seno igual, né? Seno igual a 1 meio. Tá? Mas vamos considerar essas extremidades aí também. Então, eu tenho aqui que, voltando para cá, ó, eu quero que esse arco, que é t vezes π sobre 12, tá? Ele fique entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Então, tem isso daqui. Eu tenho que π sobre 6, tá? É menor, poderia usar aqui um menor igual, vou deixar o menor, tá? Que t vezes π sobre 12, considerando igual que o navio vai estar lá no solo, praticamente, né? Então, t vezes π sobre 12, isso aqui menor que 5π sobre 6, né? Beleza? Então, tπ sobre 12 está entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Posso dividir todo mundo por π. Divido todo mundo por π. Então, aqui eu tenho 1/6. T sobre 12. 1/6 é menor que t sobre 12, que é menor que 5/6. Tá? Posso multiplicar também todo mundo por 6. Tá? Quando eu multiplico, tá? Todo mundo por 6, não. Vou multiplicar todo mundo por 12, tá, gente? Então, multiplico todo mundo por 12. Quando eu multiplico todo mundo por 12, ó, eu tenho 1/6 vezes 12, isso aqui dá 2, tá? Menor que t sobre 12 vezes 12 dá t. E 5/6 vezes 12, né? O 12 divide por 6, fica 2 vezes 5, 10. Então, t tem que estar entre 2 e 10, ou seja, entre 2 e 10 horas. Essa é a resposta alternativa C. Beleza?
Ótimo, vamos lá então, vamos para mais uma. Bom, quarta questão aqui. Suponha-se que em um local, a intensidade média I da radiação solar possa ser expressa em função do tempo S em semanas por essa fórmula, né? Então, tem aqui a funçãozinha, né? Ela me dá aqui a intensidade, tá, de radiação solar, ok? Em relação ao número de semanas, tá certo? Bom, em um período inferior a 6 meses, tá? Quando ocorre a intensidade máxima de radiação solar? Bom, quando é que essa intensidade vai ser máxima? Essa intensidade vai ser máxima, como aqui eu estou somando 200 vezes esse seno, né? Então, a intensidade vai ser máxima quando isso aqui for máximo, quando esse seno for máximo. E qual é o valor máximo do seno? 1. Então, eu quero que isso aqui seja 1, tá certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um arco aqui, que é 2π vezes s menos 11 sobre 52, cujo seno é igual a 1. Tá? O primeiro arco que tem seno igual a 1, tá? O primeiro arco cujo seno é igual a 1 é de 90 graus, é o π sobre 2. Tá? Então, vou fazer aqui com que 2π, que multiplica, tá? 2π vezes s menos 11 sobre 52. Tá? Eu quero que isso aqui seja igual a π sobre 2. Novamente, eu posso dividir os dois lados por π, né? Simplifica aqui. Eu vou ficar com 1/2 aqui. Tá certo? Eu vou pegar esse 2 daqui, ó, que está multiplicando, ele vem para cá. Tá? Vai ficar um quarto aqui. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que o s menos 11, s menos 11, é igual a quanto? Passou um 52 lá para cima, né? Para cá, multiplicando. Passou o 2 para cá, dividindo, né? Então, multiplicando com 2 que já está no denominador, né? Então, eu tenho que s menos 11 é igual a 52 dividido por 4, que é 13. Então, s menos 11 é 13. Então, s, 13 mais 11, 24. Então, eu tenho aqui a 24ª semana. Novamente, letra C, né? Tá bom? Então, tem isso daí. Ok? Bom, vamos para a próxima, então. A última, né? Última questãozinha. Ela é bem simplesinha. Tá? Eu quero saber qual é o menor valor dessa expressão com x real. Então, eu tenho aqui 1 sobre... Nossa, está horizontal essa retinha aqui, né? 1 sobre 3 menos o cosseno de x. Eu quero que essa expressão seja mínima. Bom, o meu numerador é 1, tá? Positivo. O meu denominador ele vai ser sempre positivo, por quê? Porque cosseno varia de menos 1 a 1. Tá? E o 3 aqui é positivo. Então, 3, somando ou subtraindo, no caso, né? Qualquer valor aqui de menos 1 a 1, né? Isso vai continuar positivo, tá certo? Eu quero que essa fração, né, ela possua o menor valor possível. Tá? O menor valor de uma fração, né, em módulo, tá? Ou então considerando que ela é positiva, né? Então, o menor valor de uma fração, ele acontece quando o denominador é o maior possível, né? Então, eu quero maximizar esse denominador. Ou seja, eu quero que essa expressão aqui, ela seja a maior possível, tá? Então, ó, como eu estou subtraindo o cosseno ele varia de menos 1 a 1. Então, para que eu tenha o maior resultado no denominador, né, eu tenho 3. Então, eu vou fazer com que esse cosseno seja menos 1. Então, é 3 menos menos 1. Tá certo? Então, eu tenho 3 mais 1, que é 4. Então, o menor valor que essa fração aqui assume, né, que essa expressão assume, é 1/4. Alternativa B. Ok? Então, com isso, a gente finaliza, tá? Essa revisãozinha aí, né, das funções seno e cosseno, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar em sala de aula, ou então postar aí também que a gente vai discutindo, tá bom? Um abraço aí para vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau.